Uma das metas de 2020 que eu tinha traçado, lá naquelas diretrizes, intenções de leitura, era ler mais da literatura asiática, me direcionar mais rumo ao Oriente, e é isso que eu tenho tentado fazer. E uma das leituras que entrou nesse hall é Relatos de um Gato Viajante, da Hiro Arikawa, uma escritora contemporânea japonesa, e é sobre essa belezinha aqui que a gente vai conversar hoje. A minha experiência com a literatura japonesa até então era praticamente nula. Eu só tinha lido um livro, que foi o Voragem, do Junichiro Tanizaki. Aliás, eu já falei sobre ele aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui no card a resenha, porque é um livro que eu acho que vale a pena conhecer. Mas, além dele, eu não tinha lido nenhum outro autor e fiquei muito feliz por poder ler agora essa autora que é contemporânea, tá aí produzindo ainda, né, e tem muito a dizer. Mas antes de mais nada, se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva, deixe o joinha e compartilhe esse vídeo com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação do canal. Eu não pretendo me estender muito nessa resenha, porque esse é um livro que suscita mais uma impressão subjetiva do que qualquer outra coisa. Ele é um livro bastante sentimental, mas do que fala então essa história? Aqui a gente tem esse gato, que é um gato viajante, que é quase um protagonista, mas ele meio que divide esse protagonismo com o seu tutor, o seu mestre, que é o Satoru. Esse gato, que é muito peculiar, ele tem um traço bem marcante na fisionomia, que é o rabo torto em formato do número 7, é um gato muito querido pelo Satoru e ele foi adotado por ele há 5 anos. Faz 5 anos então que eles convivem e eles são muito amigos, se dão muito bem. Mas por um motivo que a gente não sabe logo de início, o Satoru precisa se desfazer do gato e vai então à procura de alguém que consiga adotá-lo, né? Que possa ficar com ele, já que ele não mais vai poder. Só que o Satoru é muito gateiro, ele é muito apaixonado por esse gato, então ele quer que a pessoa que fique responsável por ele seja a pessoa mais adequada e por isso recorre então a alguns amigos que ele tinha. Primeiro ele entra em contato, né, perguntando se eles teriam interesse, todos demonstram ter, e ele vai recorrer então a essas casas dessas pessoas que moram cada uma em um canto do Japão. Ele pega então o seu gato, coloca ele na van e saem os dois em viagem, e aí começa esses relatos que o gato vai trazer para nós. A gente tem então o gato como um narrador e eu acho isso muito legal, muito divertido. O jeito como ela tenta passar o pensamento desse gato me parece muito verossímil, e eu acho que todo mundo que convive com gatos pode sentir a mesma coisa que eu, porque é muito perspicaz a forma como ela faz isso, e o gato é super sarcástico, como eu imagino que sejam todos os gatos. Eles têm uma postura mais robusta, eles têm uma postura nada submissa, e isso torna eles majestosos, né? E eles sabem disso, têm consciência disso, parecem ter, e a forma como todas essas atitudes, pensamentos e sensações dos gatos são narradas aqui me agradaram muito. Mas não é só o gato que é narrador, a gente tem um narrador onisciente, então, que intercala essas partes em que o gato nos está contando coisas e a parte em que conta a história do próprio Satoru, que é um cara diferente do normal. Ele é um cara amigável, sociável, um cara sensível, atento aos sentimentos daqueles que o rodeiam, e isso fica muito claro na forma como ele se expressa através desse narrador onisciente. Então a gente vai tendo esses períodos em que conhece um pouco da história do Satoru e logo depois vem a análise do gato sobre o que está acontecendo ali naquele momento. O livro começa com o gato dizendo como eles se conheceram, em que o gato sofreu um acidente de trânsito e machucou uma das patas traseiras e foi pedir socorro na porta do prédio desse cara, porque ele via que esse cara gostava muito de gatos e ele deixava comida ali eventualmente, e foi como um último recurso. E nesse momento então o Satoru adotou o gato, e daí eles viveram 5 anos juntos nessa amizade muito bonita, muito respeitosa. Uma das coisas que eu mais gostei nesse livro é a forma como o Satoru age no mundo, e eu acredito que isso seja uma diferença cultural. A delicadeza dessa história, a educação, o comportamento dessas pessoas são muito diferentes do que a gente imagina, e pode até ser interpretado como algo muito bobinho ou muito infantil às vezes, na forma como eles cuidam um do outro, mas eu acho que isso pode ser uma interpretação errônea. Acho que o que a gente tem aqui mesmo, esse choque cultural, deu uma perspectiva que a gente não está acostumado de relações com muita polidez, com muito trato, com muito cuidado, com muita educação entre as pessoas. Ninguém aqui se xinga, todo mundo fala educadamente, todo mundo escolhe os momentos e pensa naquilo que falou
e na reação que o outro teve de um modo ou de outro, e isso fica especialmente claro na personagem Soturo. Mas tem outros personagens, é claro. E o livro é dividido estruturalmente nessas viagens que o gato faz com o Satoru em busca de um novo lar. Tem um pré-relato, que é essa primeira parte em que ele conta como se conheceram, e depois eu acho que tem 4 viagens, 4 cidades e pessoas a que eles se dirigem, e a partir disso a gente vai vendo não só como se construíram as relações de amizade que o Satoru tem e que permanecem ao longo da vida, como também alguns lugares específicos do Japão, alguns pontos que são muito conhecidos, como o Monte Fuji, e à medida que eles vão passando por esses lugares, é como se o Satoru estivesse apresentando o mundo para esse gato que se chama Nana. Não falei o nome dele até agora, mas é Nana. É um livro que fala sobre amizades, não só a amizade do Satoru com o gato, que é claramente a parte principal, mas também amizades que o Satoru faz com outras pessoas e como é importante esse cuidado que tem um com o outro. A empatia é uma das características mais fortes desse personagem. Gosto como ele é construído lentamente. Ele carrega um certo ar dramático. O personagem passa por muitos traumas e perdas. Ele não tem uma vida fácil, mas ao mesmo tempo ele carrega certo otimismo que aquece o coração da gente. Ele é um livro pesado em alguns momentos específicos, mas ele não é um livro triste. Ele é um livro bonito e faz a gente repensar esse tipo de relacionamento que a gente mantém com as pessoas, que a gente chama de amizade, uma amizade desinteressada, uma amizade compromissada, o pensar no outro, se colocar no lugar do outro. Acho que essa talvez seja a mensagem que fica mais clara ao final dessa leitura. Eu chorei no final? Chorei, porque eu sou gateira e tem uma cena ali que cortou meu coração. Não vou falar o que é, obviamente, porque isso seria estragar o plot final da história, mas eu espero que vocês leiam e que vocês se sintam instigados a ler. Todo mundo que tem gato, que vive com gato, provavelmente vai gostar desse livro, muito difícil não gostar. Quem não tem também pode ter uma chance de conhecer um pouco desse universo, porque realmente é um privilégio manter um relacionamento com o gato e saber como eles reagem e perceber esses pequenos sinais de lealdade e de amizade que eles vão dando pra gente à medida que a gente deixa de querer dominar e respeita os espaços do bicho. E enfim, é um livro que me encantou muito, eu gostei demais dessa experiência de leitura, especialmente por ver todas essas diferenças sociais e culturais que tem aqui em relação à nossa cultura e à cultura deles. Não acho que seja daqueles livros que muda a vida por um tema social, mas acho sim que ele é bastante revelador ao lembrar o leitor daquilo que nos constitui como ser humanos, que é basicamente essa capacidade de manter um relacionamento de amizade, de companheirismo, de parceria. O livro fala muito sobre isso e é por esses motivos todos que eu gostei tanto de conhecer essa história, de passear um pouco pelo Japão. A Hiro Arikawa parece que é uma autora muito vendida por lá. Esse livro aqui vendeu mais de 400 mil exemplares e eu quero conhecer mais coisas da autora, mais produções dela, porque eu acho que tem também um bom humor muito grande na prosa. Ela consegue fazer essa coisa difícil que é trazer alguns temas delicados, falar sobre perdas, falar sobre diversos tipos de traumas, mas ao mesmo tempo sem deixar o bom humor de lado, que vem muito, claro, desse gato que tem uma percepção muito sagaz do mundo. Ele critica os humanos, aponta todos os nossos defeitos, mostra as coisas mesquinhas às quais a gente se atém, enquanto poderia estar prestando atenção em outras coisas. E além do gato, do Satoru e dos amigos dele que vão aparecendo ao longo do livro, a gente tem a personagem da tia, que acaba recebendo ele como última parte das viagens que ele faz, e ela não se dá muito bem com o gato, ela não sabe muito bem tratar com as pessoas, é como se fosse o oposto do Satoru, mas ao mesmo tempo a gente percebe como eles construíram uma relação bem bonita, e isso fica claro ao longo da história, enquanto a gente vai descobrindo mais coisas sobre os dois. E é claro também que ela vai construir uma amizade muito bonita com o gato, apesar de achar que não, apesar de achar que ela não conseguiria se envolver com ele. Livro bonito, livro sensível, eu sugiro que vocês leiam e que leiam desarmados para poder perceber e sentir mesmo essa suavidade, essa beleza, esse cuidado que tanto a autora tem como os personagens demonstram muito bem. Um livro para aquecer o coração, que eu acho que a gente sempre precisa, né? Precisa desses livros que não sejam só um soco no estômago, como eu costumo ler. Esse livro aqui fez muito bem e eu acho que pode fazer bem também a outras pessoas. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado
nessa resenha. Comentem aqui embaixo se vocês já leram esse livro. Quando eu postei lá no Instagram que eu ia ler, muita gente respondeu dizendo que já tinha lido e achado muito bonito, e realmente é. Comentem aqui embaixo também o que vocês andam lendo, qualquer outra coisa que queiram ler. Me recomendem livros japoneses ou livros do Oriente, porque eu quero mesmo conhecer mais coisas desse lado do mundo. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.